Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, venha comigo e vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é de regência e é um assunto pesado, tanto é que a gente vai dividir a aula em provavelmente 3 blocos. E aí se liga. Quando a gente fala em regência, a gente tem a regência verbal e a regência nominal. É, na verdade, a exigência de um termo regente, que pode ser o verbo ou o nome, exigindo uma preposição para que aquele verbo ou aquele nome façam sentido de forma ampla na sentença. Então é por isso que a gente tem a regência verbal e a regência nominal. Normalmente, para o candidato, a parte mais pesada é a regência verbal. E por quê? Porque no dia a dia a gente utiliza o português informal. E na prova é o português padrão. Então a gente tem hábito de utilizar preposições em locais que não tem a preposição. A gente tem o hábito de não usar em situações em que tem a preposição. E a gente tem também a mania de usar preposições trocadas. Então, caramba, na hora da prova, o erro do cotidiano vai te derrubar. Então é por isso que a gente tem de estudar a regência. Agora, não adianta você achar que vai assistir a esta aula uma única vez e será o suficiente. Você vai ter de vê-la pelo menos umas 3, 4 ou 5 vezes para poder massificar o conteúdo. Ah, Sidney, mas eu não tenho tempo de ficar vendo tanta aula assim na internet. Poxa, eu trabalho muito. Eu tenho tempo sim de visualizar a aula uma vez, no máximo 2, e depois estudar com material em PDF. E aí eu vou te dar uma dica. Vai estudar no material em PDF a parte de regência, não leia apenas. Anote, copie. Quanto mais você copiar sobre aquele conceito, mais você vai guardar isso na sua mente. E aí você vai tirar de letra no dia que você visualizar na prova, tranquilo? Então vamos lá, vamos cair para dentro. Ó, como eu disse a vocês, em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, ou seja, o termo regente, o verbo ou o nome, pede qual preposição, que é o termo regido. Então, primeiro tem o termo regente, depois tem o termo regido. O termo regente é o que vai reger, é o que vai exigir a preposição. E depois aquele complemento do verbo ou do nome vai ser chamado de termo regido. Então a gente tem a regência verbal, que é quando o verbo exige a preposição. Exemplos aqui: precisamos diariamente de atenção. E aí pensa no verbo, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então o verbo precisar exigiu a preposição de. Agora, todos acreditavam em um futuro melhor. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, o verbo exigiu a preposição em. Até aí, tudo bem, não é? Agora, olha a regência nominal. É quando o nome exige uma preposição. Então, a gente tem aqui, ó, tenho medo de fantasmas. O nome medo trabalha com a preposição de. Porque quem tem medo de alguma coisa. Mantenha sua fé em Deus. A palavra fé exige a preposição em. Quem tem fé em alguém. O homem era fiel à sua esposa. O nome fiel exige a preposição a. Quem é fiel a alguém. Agiram contrariamente às ordens. O nome contrariamente exige a preposição a. Se é contrariamente a alguma coisa. Então, aqui a gente tem a parte da regência nominal. Detalhe, normalmente, quando a gente fala de regência verbal, o aluno realmente tem uma dificuldade, porque no dia a dia utiliza um português diferente daquele que cai na prova. Mas quando a gente fala em regência nominal, por incrível que pareça, normalmente as pessoas utilizam corretamente. E aí, como é que o avaliador vai te derrubar? Ele vai te derrubar na análise sintática propriamente dita. Então, quando a gente pega a parte da transitividade verbal, a gente faz as classificações em cima do verbo. Então, a gente, diante daquele verbo, descobre quem é o sujeito e descobre quem é o complemento. Como nós temos 3 verbos classificatórios, o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação, nós temos 3 tipos de classificações. A gente tem a possibilidade de ter um objeto, que pode ser direto ou indireto, como vimos na aula de transitividade verbal. A gente tem a possibilidade de ter um adjunto adverbial e a gente tem a possibilidade de ter um predicativo do sujeito, enquanto a gente trabalha ali com o verbo. O verbo transitivo
pede o objeto. O verbo intransitivo trabalha com a adjunta adverbial. E o verbo de ligação trabalha com o predicativo do sujeito. Só que agora a gente vai falar de nome. E quando um termo está ligado a um nome, ou é um complemento nominal, ou é um adjunto adnominal. E quando a gente fala em nome na língua portuguesa, num primeiro momento a gente pensa no substantivo, que é a classe responsável por nomear os seres e as coisas. Mas a gente tem, na verdade, 3 elementos: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. E por quê? Porque são correspondentes às 3 formas nominais do verbo. A gente não tem o particípio, o gerúndio e o infinitivo. O particípio corresponde a um adjetivo, o gerúndio corresponde a um advérbio, e o infinitivo corresponde a um substantivo. Então, quando a gente tem elementos ligados morfologicamente a um destes 3 termos gramaticais, substantivo, adjetivo e advérbio, a gente vai ter sintaticamente como classificar aquele termo apenas em adjunta adnominal ou complemento nominal. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. A gente vai definir como é que funciona o complemento nominal e como é que funciona o adjunto adnominal. Conceitualmente falando, o que é o complemento nominal? Um nome, ele não vai ter o sentido completo. Então, ele vai exigir um complemento, que a gente vai chamar de complemento do nome, ou complemento nominal. Então, é por isso, por esta exigência, que o complemento nominal sempre tem a preposição. É um caso de transitividade, só que do nome. Agora, quando a gente tem o adjunto adnominal, como diz o próprio termo ali, ele está apenas junto do nome, apenas acompanhando o nome, é um termo satélite. Pode ser que apareça uma preposição, mas ela não é obrigatoriamente exigida pelo nome. Até aí tudo bem. Agora, Sidney, eu preciso saber tudo isso? É bom, né? Mas se você não souber, a gente vai matar através de 2 formas. Eu vou fazer um quadrinho mnemônico aqui para vocês, para quem gosta, e depois a gente vai brincar com um processo lúdico, para a gente poder trabalhar tudo isso aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro no quadrinho mnemônico, ó, nós temos o adjetivo, o advérbio e o substantivo. Só que antes de começar a brincadeira, a gente tem que definir e entender que existe o substantivo concreto e existe o substantivo abstrato. Vou colocar aqui 2 vezes, porque nós teremos 2 situações para poder analisar. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir a diferença de substantivo concreto para abstrato. Então, diz aí para mim, fada é concreto ou é abstrato? Gnomo é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Quem respondeu abstrato, errou. Quem respondeu concreto, acertou. Mas como assim, Sidney? Como é que a fada vai ser concreto? Galera, na verdade, não é só aquilo que eu posso pegar que é concreto. É aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Posso, então é concreto. Eu posso ou não posso colocar Deus no cinema? Morgan Freeman não fez Deus no cinema? Então é um substantivo concreto. Até porque, para ser substantivo abstrato, só em 2 situações. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo, mas faz você pensar em verbo, porque é o ato de filmar. Portanto, é um substantivo abstrato, por ter força de verbo. Tranquilo? Agora, se liga comigo. Na hora que a gente estava trabalhando lá na transitividade verbal e a gente descobriu o objeto direto, a gente percebeu que ele não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo direto, ou seja, uma análise morfossintática. Eu vi a quem o camarada estava ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. Assim como o objeto indireto também não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo indireto. Então, eu via a quem estava ligado gramaticalmente e classificava sintaticamente. Portanto, ligado aos verbos, a gente pensava em objetos. Agora, ligado a nome, jamais vai ser um objeto. Ou vai ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. A análise é morfossintática. Então, vamos ver como é que funciona. Estou avaliando um camarada que está aqui, ó.
e eu percebo que ele está ligado morfologicamente, gramaticalmente a um adjetivo, ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando o termo que está aqui, ó, e eu percebo que ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente a um advérbio. Ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando o termo que está aqui, e eu percebo que ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente a um substantivo concreto. Ele será um adjunto adnominal. Então até aí, ó, não há o menor problema. Onde é que o bicho vai pegar? Quando o termo estiver ligado a um substantivo abstrato. Porque na hora que eu percebo que um termo está ligado a um substantivo abstrato, não tem como poder classificar de cara. Afinal de contas, ele pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. E por que eu posso ter duas análises simples? O substantivo abstrato, ele não tem força de verbo? É como se ele indicasse o quê? Ação. E para cada ação não tem alguém que pratica e alguém que sofre? Então é isso que vai ocorrer. Na hora que eu perceber que está ligado a um substantivo abstrato, eu vou voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente. Portanto, adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, ele será um termo paciente. Portanto, complemento nominal. Agora, macete bobo, mas que no dia da prova vai funcionar. Se é agente, ó, é o A de adjunto adnominal. E a palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. É bobo, mas no dia da prova funciona, tá? Agora, antes, anota aí, né? Dá o pause, anota, né? Que às vezes é muito louco, né? Eu apago aqui, e aí o aluno fica assim, caraca, apagou antes de eu, né? Da minha cópia, professor, antes de eu copiar, por quê? Você quer? Então, é só dar o pauzinho. Desculpa aí se eu apaguei antes, mas acredito que você já tinha anotado. Agora, vamos lá. Antes de partir para as análises das frases, eu vou mostrar um movimento lúdico, tá? Para vocês, que é a musiquinha do complemento nominal com adjunto adnominal. Inclusive, a musiquinha é mais completa que o próprio quadrinho. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Sem contar que ela tem serventia no dia da prova. Afinal de contas, na hora que você usar o quadrinho, você vai acertar a questão. Mas se você usar a musiquinha, além de acertar a questão, ainda vai fazer o cara que está do lado errar. Porque na hora que você começar a cantar, ele vai falar que porra é essa? E aí ele vai perder a concentração e aí você já eliminou um candidato. Então vamos lá. Sem brincadeira, vamos direto ao ponto. Galera, é o seguinte. Eu sempre preparo umas musiquinhas para fazer você gravar esse processo, para facilitar a tua vida. Às vezes eu sei, mas é musiquinha, isso é bobeira, eu não sou mais criança. Mas, gente, o importante é passar na prova. Então, tudo que tem serventia a gente tem que usar. E essa musiquinha aqui eu fiz com carinho. Então, se liga só. Fiz no ritmo da música do Padre Marcelo Rossi, porque eu fui coroinha por 6 anos e coordenador de pastoral de grupo jovem. Então, resolvi fazer uma homenagem. E essa música é bacana porque ela tem uma coreografia. É só um para lá e um para cá, mas vocês vão ver que eu tenho toda uma malemolência. Infelizmente vocês só estão me vendo da cintura para cima. Se fosse no presencial vocês iam ver o quanto eu tenho malemolência. E você pode cantar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, e se você fizer isso umas 3 vezes, pode ter certeza, você nunca mais vai esquecer. Sim, mas eu achei meio grande, hein? Gravou Faroeste Caboclo, não vai gravar isso aqui? É óbvio que vai gravar. Então se liga só um para lá e um para cá. Então vamos lá, ó. Do advérbio ou adjetivo, eu respondo na moral. O complemento é nominal. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Se for concreto, substantivo, eu respondo sem pensar. Quem acompanha é o AA. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado, aí tem dúvida. Fiquei bolado. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O adjunto
praticação, e por isso é o agente, e o CN é o paciente. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna esquerda e balança a cabeça. Eu sei que foi ridículo. Agora vem aqui comigo, ó. Tá vendo na hora que eu disse, se o substantivo for abstrato e pelo de estiver ligado? Então, galera, se liga. Eu só vou ter dúvida quando for a preposição de. Porque se for qualquer outro tipo de preposição, por exemplo, a preposição a, atrelada a um substantivo abstrato, eu mato que é paciente, eu mato que é complemento nominal. A dúvida só vai pairar se realmente for a preposição de. E a gente vai ter de fazer uma análise. Então, um processo interpretativo. Agora, olha como é que a musiquinha é exatamente aquele quadrinho. Do advérbio ao adjetivo é sempre o quê? Complemento nominal. Se for concreto, é adjunto adnominal. Agora, quando está ligado ao substantivo abstrato, aí tem a dúvida. Detalhe, se for a preposição de, vai ser adjunto quando praticar a ação e vai ser um complemento quando for o paciente, ok? Então, vamos dar uma análise, fazer uma análise aqui nas frases para que você possa entender isso. Aqui tem 7 frases. E aí você está observando que eu destaquei em vermelho as sentenças, os termos que a gente vai avaliar sintaticamente. Observem que todos eles têm preposições. E na prova, obviamente, o avaliador vai colocar a opção objeto indireto, porque ele sabe que muito aluno ainda assim vai marcar objeto indireto. Mas você já está ligado e sabe que se esses termos estão ligados a nomes, ou serão complementos nominais ou adjuntos adnominais. Jamais, jamais, jamais um objeto, ok? Então vamos lá. Olha a primeira frase. Sou favorável a vocês. O termo a vocês está ligado morfologicamente a palavra favorável. Qual é a classe gramatical da palavra favorável? Se você tiver dificuldade, você só está tendo dificuldade porque você está olhando para o termo isolado. Faça o seguinte, olhe para a frase como um todo. Ó. Sou favorável. Então, sou é um verbo de ligação. Favorável só pode ser um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, só pode ser um complemento nominal. Observem como aqui já é a regência nominal propriamente dita. Tem como eu tirar a preposição, por exemplo, e falar apenas sou favorável a vocês? Não, porque quem é favorável a alguém. Exigiu a preposição a. Por isso que é um complemento do nome, porque está completando o sentido do nome favorável. Mas eu nem preciso saber tudo isso. Basta eu saber o quadrinho ou a musiquinha. Agora olha a próxima. Falou favoravelmente a nós. Este a nós está ligado à palavra favoravelmente. Quem é favoravelmente? É favoravelmente a alguma coisa. Beleza. Mas eu nem precisava saber tudo isso. Bastava eu saber que está ligado a favoravelmente, e favoravelmente é um advérbio. E se está ligado a um advérbio, aqui só pode ser um complemento nominal. Show? Agora olha a próxima. A casa do Sidney em Rocha Miranda. Eu nem moro mais em Rocha Miranda, mas eu acho um nome tão bonito que eu acabo deixando. Então se liga só. O termo do Sidney está ligado à palavra casa. A palavra casa, gramaticalmente falando, é um substantivo e concreto. Não tem como ter dúvida. É um substantivo concreto. E se está ligado a um substantivo concreto, o termo do Sidney só pode ser um adjunto adnominal. Agora vamos para a próxima frase. A construção do prédio terminou. O termo do prédio está ligado à palavra construção. Não é adjetivo nem advérbio, é um substantivo. E aí, concreto é abstrato? Alguns alunos, eu sei, têm dificuldade nessa análise. Presta atenção. Se eu estou dizendo que a construção do prédio terminou, imagina que essa bancada aqui é o prédio. Eu disse, a construção do prédio terminou. O prédio ainda está aqui ou ele desapareceu? O prédio ainda está aqui. Então, na verdade, o que acabou foi a obra, ou seja, o ato de construir. Mas o prédio está aqui em pé. Então, a palavra construção aqui significa o ato de construir, portanto, é um substantivo abstrato, porque indica o ato da construção.
a ação de construir. Agora, se está ligado a um substantivo abstrato, tem como eu classificar de cara? Não. Eu tenho que voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. E aí, o prédio, ele pratica a ação de construir ou ele sofre a ação de ser construído? Ele sofre, ele é construído. Então, ele é paciente, portanto, complemento nominal. Agora, olha a próxima. A construção do engenheiro terminou. Mais uma vez, o termo do engenheiro está ligado à palavra construção. Nesse contexto, significa o ato de construir, portanto, um substantivo abstrato. Só que eu vou ter de voltar ao termo para saber se ele está praticando ou sofrendo a ação. Um engenheiro, ele pratica a ação de construir ou ele sofre a ação de ser construído? Obviamente, ele pratica a ação de construir. Portanto, é um agente, então será um adjunto adnominal. Agora, olha a próxima. A plantação de milho pegou fogo. De milho está ligado à plantação. E aí vamos ver qual é a classe gramatical de plantação. Alguns alunos pensam assim, é substantivo abstrato de novo, né? Seja terminado em são. O avaliador faz assim. Ele coloca a palavra terminada em ação ou são para te induzir a marcar substantivo abstrato. Mas nem sempre vai ser, na verdade. Eu tenho de avaliar o contexto. Então, eu vou até numerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você que está em casa, imagina a Atadolfa, tá? É fácil, é uma linda morena de olhos azuis. Aí eu digo para a Atadolfa a frase 7, levando em consideração que a Atadolfa é agricultora. Aí eu falo assim, Atadolfa, a plantação de milho será amanhã. O que a Atadolfa vai fazer amanhã, sabendo que ela é agricultora? Obviamente ela vai plantar. Então, na frase 7, a palavra plantação significa o ato de plantar. Portanto, é um substantivo abstrato, pois tem força de verbo. Agora, se eu falar para a Atadolfa a frase 6, a plantação de milho pegou fogo, sabendo que a Atadolfa é uma agricultora, ela vai plantar ou vai olhar para o milharal pegando fogo? Ela vai olhar para o milharal pegando fogo. Então, é um substantivo concreto, porque não significa o ato de plantar. Na verdade, é o milharal, substantivo concreto. Até aí, tudo bem? Sidney, não está tudo bem. Estou com dificuldade. E aí, tem macetinho? Tem macetinho. Vamos lá. Quando você estiver com dificuldade para saber se o substantivo é concreto ou é abstrato, você vai tampar o termo que está destacado, o termo que você está analisando sintaticamente e vai levar em consideração apenas o resto da frase. Então, olha aqui. A plantação de milho pegou fogo. Tiro de milho. Vai ficar apenas a plantação pegou fogo. Portanto, só pode ser concreto, está pegando fogo. Agora, olha a próxima. A plantação de milho será amanhã. Tiro de milho. Vai ficar a plantação será amanhã. Nem aconteceu. E olha como é que vai você pensar em ação. Então, só pode ser um substantivo abstrato. Isso funciona sempre. Se fizer aqui no exemplo da construção, a construção terminou. Se terminou algum tipo de ação. Então, substantivo abstrato. Então, fazendo isso, agora ficou fácil. Vamos lá para a frase 6. A plantação de milho pegou fogo. O termo de milho está ligado à plantação e nesse contexto é um substantivo concreto, porque é um milharal. Então, ficou fácil de classificar, porque toda vez que está ligado a um substantivo concreto é um adjunto adnominal. Agora, olha a próxima. A plantação de milho será amanhã. Mais uma vez, o termo de milho está ligado à plantação. Só que agora, nesse contexto, é o ato de plantar. Portanto, um substantivo abstrato. Então, eu não tenho como classificar. Eu vou voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. O milho planta ou é plantado? Ele é plantado. Então, ele sofre, ele é complemento nominal. Diferentemente, por exemplo, se eu tivesse colocado a plantação do agricultor será amanhã. Mais uma vez estaria ligado à plantação, seria um substantivo abstrato e eu voltaria ao termo do agricultor para saber se está praticando ou sofrendo ação. Obviamente, o agricultor ele não é plantado, ele na verdade pratica a ação de plantar, é um termo agente, portanto um adjunto adnominal. Beleza? As bancas adoram isso. Agora aqui, vamos continuar a nossa brincadeira definindo alguns conceitos, algumas observações primordiais que de vez em quando a provinha do concurso público
gosta de cobrar. Aquela coisa ali que você, não olha nunca, aí o desgramado vai lá e cobra. Ele vai perguntar, por exemplo, se existe um processo de contração ou combinação na preposição. Então aqui, preposições costumam aparecer junto com outras classes gramaticais, como artigos e pronomes. Aí o que é a contração? É a junção da preposição com outra palavra. Portanto, vai ter uma alteração gráfica ou fonética. Agora, exemplos. O em é a contração, o no é a contração da preposição em mais o artigo o. O na é a contração da preposição em mais o artigo a. Exemplo, confio no rapaz. Nesta frase, nós temos 4 classes gramaticais. Nós temos o verbo confiar, o confio. Nós temos o no, que são 2 classes gramaticais, afinal de contas é a contração da preposição em mais o artigo o, e nós temos rapaz, que é um substantivo. Então, por exemplo, na prova, o cara pode botar uma sentença como esta e perguntar quantas classes gramaticais tem ao todo. Ele vai induzir o candidato ao erro. Ele vai induzir o candidato a responder 3 classes gramaticais, quando na verdade são 4 classes gramaticais. Mas aí, como teve uma fusão, teve uma contração, nós temos 2 classes. É igual a crasezinha que a gente vai olhar daqui a pouco. Agora aqui, o do é a contração da preposição de mais o artigo o. O da é a contração da preposição de mais o artigo a, que pode ser até pronome também, não necessariamente apenas o artigo. Agora, gostei da torta. Mais uma vez ali, parece que tem 3 classes gramaticais, mas são 4 classes. Tem o verbo, que é o gostei, tem o da, que é a preposição de mais o artigo a, e tem torta, que é um substantivo. Agora, o famoso acraseado é a contração da preposição a mais o artigo a. Então, na hora que eu digo obedeço à lei, mais uma vez eu tenho 4 classes gramaticais. Obedeço, que é o verbo, e como quem obedece, obedece a alguém, exige a preposição a. Este a aqui é a contração da preposição de mais o artigo a. E lei, que é um substantivo. Então, trabalhamos com o verbo confiar, que exige a preposição em, com o verbo gostar, que exige a preposição de, e com o verbo obedecer, que exige a preposição a. Por isso fizeram contrações. Agora, existe também a combinação. A combinação não vai ser uma fusão, vai ser uma mera junção da preposição com outra palavra. E não vai acarretar mudança ou perda fonética. Então, se liga só. Quando eu coloco aqui, assistir ao filme, você vai perceber que tem a preposição a mais o artigo o. Diferentemente, se eu tivesse colocado assistir a novela. Aí, na hora que eu botasse assistir a novela, eu deveria colocar com acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Porque o termo anterior iria exigir a preposição a, porque quem assiste nesse contexto assiste a alguma coisa, afinal de contas o verbo assistir no sentido de presenciar, ele vai exigir a preposição a, e o termo depois estaria trabalhando com a preposição a. Então, a mais a fusão e acarretaria na contração que a gente chama de acraseado. Agora, quando eu boto o artigo masculino diante do termo masculino, vai ficar apenas o ao. E aí você vai ver que não teve fusão, não teve uma contração, não teve uma alteração fonética. Então, na hora que eu boto o ao, eu mantenho e claramente o candidato percebe que são 2 classes gramaticais. A preposição a mais o artigo o. Agora, segunda observação. Essa é muito importante. Diante de um sujeito, normalmente oracional, a contração é impossível. E aí é que mora o perigo. No dia a dia, a gente faz a contração. Por quê? Porque a gente quer se comunicar o mais rápido possível. É um princípio de economia linguística. Mas na hora que a gente para analisar com calma, a gente percebe que não tem como. Aqui eu já botei as frases certas, mas no dia a dia não é assim que a gente fala. Eu falo, está na hora do almoço, mas eu falo, está na hora do almoço começar. É assim que a gente faz. Agora, nessa segunda sentença aqui, está na hora do almoço,
tranquilo. Mas quando eu digo está na hora do almoço começar, o que é que vai começar? É o almoço. Reparem que eu não disse do almoço, eu disse o almoço. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, você está gostando aí dessa aula do professor Sidney Martins? Você quer baixar esse material de apoio? Rapaz, aqui você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Basta você clicar aqui embaixo e você aí fazer o download desse magnífico material do professor Sidney Martins. Agora, se você quer continuar assistindo o restante dessa videoaula, aliás, se você quer, além de assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer o curso completaço de Língua Portuguesa 2017 com o professor Sidney Martins, são 25 aulas, 25 videoaulas bastante objetivas, incluindo teoria e exercícios, por 21 horas e 17 minutos de videoaulas, 60 dias de acesso, sabe qual que é o investimento? R$ 70, o melhor custo-benefício é aqui no LAC Concursos, tá certo, galera? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos com o professor e amigo e parceiro Sidney Martins. Clique lá.